Lucas capítulo 19, o versículo 30. Quem achou, diga eu achei. Diz-nos assim a Bíblia, dizendo ele: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou ou montou. Soltai-o e trazei-o. Repitam comigo: ide, só os vivos, ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Diga com fé: soltai-o, soltai-o e trazei-o. Os que podem assentar-se, por favor. Deus abençoe o pastor João, a pastora Vanessa. Deus abençoe a todos os irmãos pelo convite. Minha esposa viria, mas minha sobrinha está tendo neném agora em São Paulo. Eu tive que levá-la em São Paulo e eu estou com o meu punho fraturado. E ela me deixou na mão e eu tive que vir dirigindo sozinho. Mas para manter a minha palavra a essa igreja, e o meu amigo Natan, que foi a ponte. Eu não sei porque você está com uma moda diferente hoje, viu, Natan? Mas o Natan, meu amigo, incentivou e aqui estou do lado do pastor Donizete, essa equipe dos Gideões. Fazem 16 anos que eu prego nos Gideões missionários. Então eu sou fruto desse trabalho. Eu sou fruto dessa visão que Deus deu ao saudoso pastor Cizinho. Bem, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dos irmãos, eu gostaria de olhar com vocês esse versículo 30 que eu acabei de ler. Quem conhece um pouco de Bíblia já percebeu que eu destaquei o capítulo, ou seja, o versículo 30 do capítulo 19. E o versículo 30, ele faz parte de um texto, que o tema do texto é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E algumas observações precisam ser aclaradas, entre as quais é que esta não seria a primeira vez que Jesus estaria entrando em Jerusalém. Tantas outras vezes o mesmo já entrara em Jerusalém. Teve uma vez que Jesus entrou sozinho, uma outra vez Jesus entrou acompanhado por seus discípulos, mas agora Jesus quer entrar em Jerusalém de forma diferenciada. Então ele vai escolher um dos animais mais simples da época. Eu fiquei pensando qual a atitude e o objetivo de Jesus em escolher o jumento. Se tratando de um animal bem difícil, um animal de carga, um animal pesado. E eu comecei a pensar que Jesus poderia ter escolhido outros animais. Por exemplo, Jesus poderia ter escolhido um cavalo. Jesus poderia ter escolhido um camelo, que era um animal muito comum da época. Jesus poderia ter escolhido uma carroça, uma carruagem. Mas Jesus resolveu escolher o jumento. A palavra jumento no grego koiné desse texto é air, A-I-R. É o verbo aí que traduz a expressão que nenhum homem havia montado. Quando o verbo air, que é o verbo koiné, aparece nesse texto, ele é autoexplicativo, porque Jesus disse: escolhei esse que eu estou mandando, pois nenhum homem ainda o montou. Daí surge o verbo air, que significa que esse jumento era um jumento 0 quilômetro. E partindo dessa palavra jumento, eu comecei a pensar que existem na Bíblia Sagrada mais de 100 versículos que envolvem esse animal. Ou seja, a Bíblia Sagrada fala muito sobre o jumento. É interessante que a Bíblia fala jumento, a Bíblia fala filho de jumento, ou a Bíblia fala jumentinho. Existem mais de 100 versículos que afloram e que destacam este animal. E eu comecei a pensar e comecei a lê-los, só para que você tenha uma ideia, todos os versículos que envolvem a palavra jumento.
ou todas as histórias na Bíblia que envolvem a palavra jumento, eu fui pesquisar. E para que você entenda essa noite, todas as vezes que esse jumento aparece na Bíblia, ele nos traz lições extraordinárias. Como por exemplo, Êxodo capítulo 13, do versículo 12 em diante. A Bíblia diz que ao nascer, me escute por favor. A Bíblia diz que ao nascer o primogênito da jumenta, o texto diz que ele já nascia amaldiçoado, impuro e excluído. Está lá na Bíblia, ao nascer o filho do jumento, ou o primogênito da jumenta, a Bíblia diz que o dono daquele jumento tem que excluir o jumento, porque ele já nasceu impuro e ele já nasceu amaldiçoado. E é interessante que só tinha um jeito de trazer esse jumento para o convívio dos demais, era se o dono do jumento tivesse um cordeiro. Se o dono do jumento tivesse um cordeiro, ele deveria matar o cordeiro em substituição ao jumento. A lei que nós temos na hermenêutica é a lei da substituição. Se o dono do jumento não tivesse um cordeiro, a Bíblia diz, Êxodo 13, 12 e 13, que o jumento deveria ser degolado, que o jumento deveria ser aberto ao meio e as suas vísceras iriam se aparecer. Aí eu fiquei pensando que isto tem tudo a ver com a nossa vida, porque o salmista diz e a própria Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz que nós nascemos impuros. A Bíblia diz que nós nascemos excluídos. A Bíblia diz que nós nascemos rejeitados. A Bíblia diz que nós nascemos condenados ao inferno e o diabo deveria nos degolar. Mas para você dar glória a Deus essa noite, quando o diabo veio para degolar a minha vida e a sua vida, Deus bradou lá no céu e disse: eu tenho um cordeiro e eu vou matar esse cordeiro em substituição a ele. Não, você não entendeu, eu vou explicar. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, era para você andar sem cabeça por essas ruas, porque o diabo já tinha te degolado. Mas para a infelicidade do diabo, o Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo. Não, você não entendeu, eu vou continuar repetindo. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. A lei aqui do texto é a lei da substituição. E se você não der glória a Deus, mesmo com esta mão, eu vou aí no teu cangote. Se não fosse Jesus, você não deveria estar aqui. Se não fosse Jesus, esse congresso não existiria. Se não fosse Jesus, o nosso ministério não existiria. Mas quando o diabo veio para destruir a sua família, quando o diabo veio para destruir você, Deus bradou do céu dizendo: eu vou matar Jesus e o cordeiro vai morrer e eu vou trazê-los de volta, eu vou trazê-los de volta, eu vou trazê-los de volta. Não, se tu não melhorar essa glória a Deus, me anima esta noite. Escute, é interessante que a história do cordeiro na Bíblia é fascinante. A Bíblia, olha, para dar glória, ok? A Bíblia diz que há um cordeiro para um casal, diga glória a Deus. A Bíblia diz que há um cordeiro para uma família, diga glória a Deus. A Bíblia diz que há um cordeiro para uma nação, diga glória a Deus. E a Bíblia diz que há um cordeiro para o mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem tem cabeça aqui e não foi degolado, levante a mão e dê o teu maior glória a Deus esta noite. É a lei da substituição. Eu não posso pegar na sua mão, mas eu quero que você pegue na mão do seu irmão, por favor. Isso não é espiritual, isto é pedagógico, ok? Aperta a mão dele até ele falar: meu Deus, aperta, aperta. E diga para ele: se não fosse o cordeiro, se não fosse o dono, estou sentindo uma graça misturado com dores, mas se não fosse o dono do cordeiro, você não estaria aqui. Deu para entender? Diga para ele: esse cordeiro morreu, te trouxe de volta, te trouxe de volta, te trouxe de volta. Eita, estou sentindo graça. Era para você vir para o inferno, mas o cordeiro te pegou de volta, numa lei chamada lei da substituição. Mas o segundo texto que eu quero olhar com vocês sobre o jumento na Bíblia, olha, se tu não deres glória, está lá em Números capítulo 21, do versículo 22 em diante. Olhe para mim aqui. Nós temos a história lá de duas pessoas, dois personagens. Um era rei de Moabe, chamado Balaque.
E o outro era um profeta chamado Balaão. Depois eu vou convidá-los para se matricular na Academia dos Pregadores. Só para que você entenda, nós temos alunos hoje, pastor Donizete, em 48 países. E tem muita gente que diz que Balaão é porque no mundo teológico tem os teólogos e tem os telólogos. E tem muitos telólogos aí que acham que sabem e ficam falando bobagem. Eu estava em um evento e o irmão que deu uma palavra disse: o Balaão nunca foi profeta. Opa, é porque ele não olhou a palavra profeta no hebraico. Se ele tivesse olhado, ele não falaria isso. Porque a palavra profeta no hebraico é nave e a tradução é vidente. Balaão é tão profeta que ele foi contratado para amaldiçoar o povo. E o texto diz, a sequência do texto nos informa que Balaão, repita comigo, de madrugada. Não, me anima, vamos lá, de madrugada. Isso, ele levantou-se, preparou a jumenta, pegou 2 servos e foram em direção ao acampamento. Eu tive o cuidado de analisar a palavra de madrugada no hebraico. A palavra de manhã que aparece na sua Bíblia é a mesma tradução da palavra de madrugada. Porque a palavra madrugada no hebraico significa que Balaão quer pegar o povo desprevenido. Porque de madrugada é a hora do sono. E quem está dormindo está frágil. Quem está dormindo não sabe que está dormindo. A gente só sabe que dormiu quando a gente acorda. O meu avô, que era macumbeiro, ele dizia assim: Júnior, o sono é uma madorna. O nosso subconsciente fica em atividade, mas você está dormindo. Você pode ser muito bem assaltado, morto, quando você estiver dormindo, porque você não sabe. Daí vem os que têm o sonambulismo, não é? Eu tinha uma irmã, se tu não rir, eu não conto mais essa história da minha irmã. Eu tinha uma irmã que ela levantava de madrugada, dormindo, opa, Donizete, e ela vestia a roupa da aula, abria a porta, abria a janela, descia as escadas de casa e ia embora para a aula. Olha que louco, que terrível. Então tu imagine o que nós podemos fazer com quem vive assim. Então Balaão é tão sagaz que ele diz assim: eu vou de madrugada, vou pegá-los desprevenidos. Muitos soldados estão dormindo, o escudo está baixo, a espada também, e é nessa hora que eu vou surpreender esse povo. Mas Balaão, ele esqueceu de um pequeno detalhe, que o povo estava dormindo, mas o Deus deste povo não dorme. Não, eu vou embora, você não está entendendo, eu vou embora. Esse detalhe fez toda a diferença, porque Balaão não contava com esse contratempo. Ele diz: vou pegá-los desprevenidos. Só que o Deus de Israel, ele não dorme, ele não dormita, não, ele não cochila, ele não pisca. Não, tu está entendendo o que eu estou falando? O Deus de Israel não sabe que é relógio, ele manda em tudo, ele não cansa, ele não se fadiga, ele não tem dor de cabeça. Ei, eu venho aqui para profetizar essa noite. Estão tentando amaldiçoar a sua casa e querendo pegá-los desprevenidos. Estás dormindo, mas o Deus que você serve não dorme, não dorme, não dorme. Não, melhor, pega na mão do teu irmão rápido de novo, enquanto eu me refaço aqui, e diga para ele: eles vão ter que encarar Deus, porque quando Balaão está indo em direção, a Bíblia diz: o anjo desce, eu vou ficar no anjo até você dar glória a Deus, não ao anjo, mas o anjo desce. Eu vou falar, vai ter janta, eu não comi nada hoje. Eu estava estreito no Maranhão,
O senhor sabe onde é. Meu Deus, que festa grande. Peguei o ônibus, avião 2 da manhã em Imperatriz. Cheguei 9 horas em Campinas e a mulher já estava dando ordem para a gente passar. Por que mulher é assim, né, meu? Quem é casado com mulher baixinha, levante a mão aí. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, fazer campanha. Vamos levantar 3 horas da manhã e colocar a boca no pó. Como é que diz? É isso aí, né? Boca no pó. Me fez em São Paulo ainda. O maior problema de Balaão é que ele esqueceu do lado divino. Que mexer com você mexe com o teu dono. Não, eu estou sentindo uma graça aqui. Ei, Deus vai calar esse Balaão que anda proferindo maldições para a tua família, para o teu ministério. Ei, se tu não entender isso, Deus vai calar esse Balaão que está ávido para te amaldiçoar. Vai tentar armar, pegá-lo desprevenido, mas o teu Deus está atento a todos os detalhes da sua vida. E tem um detalhe, porque o que eu quero pregar são as leis missionárias que tem no texto. É isso que eu quero pregar. O jumento é só um negocinho aqui. Agora tem um detalhe aqui, olha aqui para mim, ó. Eu gostei dessa história de Balaão, porque a Bíblia diz assim, fale comigo, o anjo. Esses pormenores da Bíblia que são interessantes, né? A Bíblia não diz um anjo, porque um é qualquer anjo. Agora, o anjo é teofania. Teo é Deus, fania, aparições. As aparições de Deus na forma de um anjo. Então, quem desceu naquele dia para barrar o Balaão, não foi um anjo, foi o próprio Deus. Porque ele não vai deixar. Você não entendeu ainda, não é? Orias. Ele não vai deixar. Nessa matéria ele não manda ninguém. Nessa hora ele não manda nenhum anjo. Ele mesmo desce. Ele mesmo desce. Se tu entenderes, tu vais dar um glória a Deus para chegar lá no Japão. Ele mesmo desce. Então não te preocupa, não fica preocupado. Vou dormir agora. Pode dormir sossegado, porque o anjo do Senhor está te velando, te protegendo. Não faz barulho de glória a Deus aí, está guardando você. Ok. Estamos entendidos até agora? Tem um outro texto na Bíblia que envolve jumento. Juízes capítulo 15, versículo 15. Olhe para mim. A Bíblia diz lá que Sansão, ele tomou uma queixada de jumenta fresca. A tradução fresca no hebraico significa que o jumento tinha horas de morto, não dias, pois a queixada ainda estava fresca. E é interessante que eu vou fazer uma pergunta a esta igreja. Você realmente acredita nesse versículo? Que o Sansão pega a queixada na mão e com ela fere 1000 homens. Aí você diz, pastor, mas a minha tradução bíblica diz que ele matou. Não há nenhuma contradição. É só você entender assim, ó. Os 1000 homens que ele feriu, depois morreram. Aí vem uns bobinhozinhos aí, uns ateuzinhos de... A Bíblia tem contradição, até crente. Não. Até crente me questiona. Não, mas a Bíblia errou. Quem é você? Quem é você para falar que a Bíblia tem erro? Quem é você? Se a palavra é o sopro de Deus. É só entender, ele fere, os que foram feridos morreram depois. Acabou a história. Quem acredita que Sansão fere 1000 homens mesmo aqui?
Você acredita? Levante a mão. Você acredita? Olha aí, se eu apertar mais, ninguém vai levantar a mão. Você acredita mesmo que uma queixada faz isso? Não faz. Porque a queixada lá no chão não faz nada. Deu para entender? Então o problema não é a queixada, é quem utiliza a queixada, quem toma a queixada, quem vai pegar a queixada. Não, você não entendeu, vou pregar só para os de gravata agora. O problema não é a queixada, é quem vai utilizar a queixada. Eita, senti graça agora. E a Bíblia diz que quem vai utilizar a queixada é um homem que recebeu o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava dele. Eu quero que você levante a mão e eu vou profetizar algo que vinha na minha mente eu vindo para cá. Quem é cheio do Espírito Santo, tudo que ele faz dá certo. Romandayash, Dorondri Cantaras. Ei, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. O problema não é a queixada, é o homem cheio do Espírito. Não. Olha, eu não posso bater muito hoje. Olhe para mim. Eu estava pensando no carro hoje. Eu pregava para mim mesmo, para eu mesmo no carro. Eu pregava. Eu fiquei pensando: será que aquele pedaço de pau chamado vara de Moisés abre o mar? Jamais! Só abre o mar quando Deus manda Moisés tocar no mar. Você não entendeu coisa nenhuma. Você acha que aquela farinha e aquele azeite se multiplica? Não! Passa a multiplicar quando o homem cheio do Espírito profetiza que vai multiplicar. Eita! Sabe o que eu pensei hoje no carro? Olhe para mim aqui. Vocês acham que aquelas pedras que Davi pega no ribeiro derruba gigante? Jamais. Nunca. Nunca. Aquelas pedras não derrubam ninguém. Principalmente um camarada grande, preparado nas academias filisteias. E graças aos filisteus eles usaram muito ferro. É por isso que as armas dos filisteus eram imbatíveis na época. Tudo feita do ferro. Você acha que aquelas pedras vão derrubar Golias? Não! Mas enquanto elas estão lá, elas são só pedras. Deu para entender? Mas quando Davi vai buscá-las, se tu não der glória a Deus, eu não vou chegar aqui na caixa. Quando Davi vai buscá-las, então a ideia é: tudo que vier à nossa mão vai dar certo. Eita! Eita! Levante a mão só quem trouxe glória, vai. Manaias, quem tem glória para dar, te manifesta aí. Quem tem aleluia para dar? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe? Quem trouxe aleluia? Ai, Andúria. Quem é batizado com Espírito Santo e fogo aí, vai. Te manifesta em línguas estranhas. Agora coloca essa mão no ombro do teu irmão aí. Vai acontecer algo extraordinário. Coloca a mão no ombro dele aí, coloca. Transmita para ele agora o que tu está recebendo de Deus. O nosso mistério, o segredo do mistério, do nosso ministério, melhor dizendo, é a presença do Espírito na nossa vida. Adora, adora. É por isso que tudo que você fizer vai dar certo. Porque não é você, é o Espírito do Senhor que está na tua vida. Microfone não prega, quem prega é quem pega o microfone. Deu para cantar? Cantou, não faz nada. É quando ele canta cheio do Espírito Santo que o negócio vai. Você está entendendo? Então o trabalho pode ser pequeno, mas chegou na tua mão, vai dar certo. Vai dar certo, vai não. Eu estou para ir aí aonde você está. Vai dar certo! Eu estava na nossa região de Santa Catarina, e era um congresso, e eu não sou muito de pregar sobre o Espírito Santo, e eu me cobro muito por isso, muito. Eu tenho uma cobrança muito grande em relação ao que eu faço para Deus. Eu sou muito exigente na palavra, eu gosto muito de que a Bíblia tenha prioridade em culto. Às vezes eu não sou muito bem entendido, minha fama não é boa, mas como eu já completei 48 anos,
Que isso? Jamais pensaria que o senhor está com 48 anos. Pastor, daqui a 2 anos eu estou com meio século. Mas você está mais acabado do que eu, viu logo falar. Daqui a 2 anos eu estou com meio século. E eu tenho uma cobrança em algumas áreas, entre as quais sobre o Espírito Santo. Eu queria pregar mais sobre ele. Mas eu cheguei num evento muito grande no sul e me deu vontade de pregar sobre ele. E em dado momento que eu pregava, o presidente da igreja chorava, um amigo, homem sério, e chorava. E vocês sabem que quando o presidente chora na hora da mensagem é meio caminho andado, né, irmão? Até a oferta aumenta, até a oferta ele dá mais. Mas quando não chora, só Jesus na causa. Vamos ver se o homem está chorando aqui atrás, né? Eu comecei a pregar e ele chorava. E aquilo me comovia, o choro do pastor. Já é um senhor. Quando terminou o culto, ele disse: eu quero falar contigo lá no gabinete. E eu pensei: meu Deus, faz tempo que ninguém me leva para o gabinete depois de uma mensagem. Ele disse: assente-se. Eu assentei-me. Ele falou: olha, Carvalho, Deus te usou. Sabe por que o motivo do meu choro? É porque há 20 dias atrás aproximadamente trouxeram um pregador aqui na igreja. Eu fui pressionado. Eu não entendo isso, pastor, ser pressionado. Eu fui pressionado a convidá-lo e ele veio. Só que eu nunca imaginei que ele teria coragem de dizer no púlpito da minha igreja que o Espírito Santo é só para os tempos bíblicos, que não é para o nosso tempo, que não é para o nosso momento. Ele disse que dons é só para a Bíblia, é só para os apóstolos. Que essa ideia de batismo com o Espírito Santo, isto foi para os primeiros crentes, para eles darem ênfase e fossem usados por Deus. Nós não precisamos buscar, porque da feita que você aceita Jesus, você já é batizado, você já é revestido e tal e tal. E o que mais me impressiona, ele diz que isso saiu alastrando aqui na igreja. E os comentários eram: para que agora buscar o Espírito Santo? Para que agora buscar dons? Isto porque quando é mentira, vai rápido. Mas quando é verdade, demora para chegar. E hoje você falando sobre o Espírito Santo. Enquanto tu pregavas e orava a Deus e dizia: Deus, enquanto eu for pastor desta igreja, eu nunca mais vou deixar falarem contra o Espírito Santo. Sabe por quê, senhores e senhoras? O que nos mantém de pé é essa graça poderosa. Opa, tem gente aqui que crê comigo essa noite. Você crê que o Espírito Santo também é para os nossos dias? Você crê que o Espírito Santo também é para a nossa época? Então adora Ele, porque Ele é Deus. Adorando a Ele, você está adorando a Deus. Sem Ele essa obra acaba. Sem Ele o diabo passa a rasteira em nós. Dá para entender o que eu estou dizendo? Mas lute, eu não sei se eu volto aqui, mas olha, lute. Eu vou falar, Jesus, você pode perder tudo, não é para perder, mas se for para escolher, perca tudo, mas não deixe a presença do Espírito Santo sair da sua vida. Maria churra faz, mameiondo ribianda papaiele catopiendeba, maneia. Alguém disse para mim:
Você não pode falar língua estranha porque não tem ninguém para interpretar. Mas a mesma Bíblia diz: não tendo ninguém para interpretar, eu edifico a mim mesmo. Então quanto mais eu falo, mais eu me edifico em Deus. E para os frios, para os gelados, que vocês fiquem frios, mas nós vamos continuar cheios. Aleluia, 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 aleluia. Vou falar, eu não vou demorar muito não. É igual aquele crente que quando um irmão adora do teu lado, tu acha ruim. Aí tu diz assim: olha como ele é criança, e tu é frio. Não precisa isso. Por que não precisa? É tu ou ele que está sentindo? Porque em vez de tu ficar julgando, tu abre o teu coração também para receber. Porque só Deus sabe o que ele passa na casa dele. Só Deus sabe o que ele passa na família, com o marido, com a esposa. Deu para entender o que eu estou dizendo? Só Deus sabe. Então deixa, ou não é, Adonis? Deixa ele adorar. Agora, o que eu acho ruim, e eu vou bater nisso muito mais, o que eu acho ruim é que quando nós vamos pregar, por exemplo, está aqui, eu vou pregar sexta-feira no Brasil para Cristo, lá onde? Tietê. É uma baita igreja. Já preguei muito nesse ministério, mas eu não chego lá pregando, desfazendo as doutrinas do Brasil para Cristo. O que eu acho ridículo é as pessoas subirem no altar da Assembleia de Deus e falarem que a gente é criança, que a gente é bobo, que a gente é babão. A gente não vai na igreja deles, Donizete, quebrar os dogmas. A gente não vai na igreja deles dizendo que eles são frios, gelados. A gente não faz isso. Dá para entender? Porque eu prego Bíblia. Mas essa noite, Deus quer te usar de uma forma tão grande, que até um palito na tua mão, se tu fores cheio do Espírito Santo, tu farás obras extraordinárias para Deus. Posso contar só mais um testemunhozinho? Olha aqui para mim. Não cansa não. O quebradinho aqui sou eu. Eu fui pregar lá no sul, no Rio Grande do Sul. Oh, não é fácil. E vap, Bíblia. Terminou o culto, o pastor disse assim: eu vou te levar para jantar. Eu falei: opa. E quando eu estou ali me refazendo, olhando para o meu pé, suado, chegou um gaúcho maior do que eu. Eu sou grande, ele é maior do que eu. Ele olhou para mim e disse assim: ô tchê! Eu disse: não, mas o meu nome não é Tchê. Ele disse: é Tchê sim. Ele estava brabo. Ele falou: ó, escuta, tu prega bem, tu prega muito bem, mas tu grita demais. É um tal de levanta a mão, levanta o pé. Deixa eu falar para os irmãos. Sabe aquele dia que alguém te pega desprevenido, que você não tem reação? Você já passou por isso? E eu travei. E olha que para eu travar, meu irmão, mas foi tão forte o que ele fez comigo que eu travei. Em segundo lugar, ele era muito grande também, não dava nem. Digo, eu vou ficar quieto também, eu apanhar aqui, olha que tribo. Isso dava ibope, ia lá pro Fuxico, como é? Ia lá pro Gospel Fuxico, lá, não sei como é que é o trem lá. Aí, e ele: tem que parar com isso. Virou para mim e disse: aqui no sul, nós somos mais comedidos, mais introspectivos. Quer dizer, a gente é tudo doido, né? E eu queria, não tinha palavra. Eu disse: meu Deus. Aí os irmãos, porque tem alguns crentes é assim, né? Fico na expectativa para ver a confusão. Aí aquilo foi chamando a atenção de alguns crentes. Eu não reagindo. Meu Deus. Em dado momento veio algo no meu coração. Eu disse: tá bom. Quando eu gritei: tá bom, ele tombou. Aí ele calou. Eu digo: opa, ele é grande, mas ele vai cair. Eu disse: tá bom, chame sua esposa. Para que tu quer com a minha esposa, tchê? Eu digo: chama sua esposa. Aí ele gritou assim: mulher,
Eu imagino que na frente de todo mundo ele chama a mulher assim. Imagine só eles dois. E lá vem a irmã baixinha. Ela era baixinha, eu digo, opa, vou crescer em cima dela agora, né? Eu disse, minha irmã, não minta para mim. Aí ela, o que é, pastor? Pelo amor de Deus, não minta para mim. O seu marido está falando um monte de coisa aqui para mim. Só que eu quero perguntar uma coisa. Como é seu marido? Ele é falante? Aí ela olhou para ele. Eu digo, não, olhe para ele, olhe para mim, fale. Aí ela disse, ele fala muito, pastor. Ele vai daqui lá em casa falando mal do culto, do pregador, do cantor, do pastor. Mistério. E, eu esqueci de falar que ele tinha um bigode que era assim, um bigode. Quando ele me humilhava, o bigode dele estava assim. Mas depois que a irmã falou que ele era falante e tudo, sabe aquele bigode que estava assim? Começou a ficar assim. E eu disse, porque lá no Rio Grande do Sul é Grêmio Internacional. O bigode, achamos um aqui no púlpito, né? Lá é Grêmio Internacional, não tem esse negócio? E lá é uma competitividade até na igreja, só para você ter uma ideia. Eu fui pregar numa igreja, eu brinquei que eu era internacional, o pastor disse, olha, só vai pregar aqui porque você é pastor, mas nunca mais diga isso. Só para você ter, porque ele era gremista. Eu disse, quando ele vê jogo, como é que ele é? Ela disse, pastor, ele grita em casa, ele chama palavrão, ele dá murro, ele me ofende quando o time dele perde. Aí eu olhei para ele, ele já estava olhando para baixo. Eu disse, quer dizer que para dar glória a Deus, tu é caladinho, tu adora aqui dentro. Agora para chamar palavrão, tu solta. Então eu vou te dizer uma coisa, irmão, a partir de hoje, nunca mais se dirija a mim assim. Porque eu sou pregador do Evangelho. Eu ganho alma todos os dias para Cristo. Eu adoro a Deus todo dia. E não é um homem gelado, carnal, natural. Um homem chamador de palavrões é que vai me calar. E todas as vezes que eu vim pregar aqui, eu vou mandar levantar a mão, eu vou dar glória, eu vou gritar. E vou gritar no teu ouvido. Sabe o que ele disse para mim? Ele olhou para mim e disse, Tchê, eu sou teu fã. Ganhastes um amigo. Me dá o teu zap. Não me dá o teu zap. Toda semana ele manda uma mensagem dizendo, é para dar glória a Deus? Eu levanto minha mão e dou glória a Deus. Ele fala isso, sabe por quê? Porque contra o Espírito Santo ninguém vai vencer, ninguém vai calar. Eita, ninguém vai deter a ação dele. Então pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga, se tu tiveres incomodado com meu glória a Deus, passa para a cadeira de cima, da frente, mas eu vou continuar dando glória, eu vou continuar dando glória. Faz barulho aí, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. 5 minutinhos. Escute aqui. Essa noite é uma noite missionária, sim ou não? Nós não estamos em um congresso missionário, escute. Em 5 minutos, eu quero destacar 3 leis missionárias nesse texto que eu li. 3. Escute agora, só me ouça. Se você voltar a sua mente para Lucas 19, você vai encontrar algumas leis. A primeira lei está no verso que eu li, verso 30. Diga comigo, lei. Não. Diga comigo, lei da escolha. O que o versículo 30 diz? Só me escute. Deus manda 2 discípulos irem na aldeia e buscar um jumento. Sim ou não? Agora olhe para mim aqui. Jesus não quer um jumento, ele quer o jumento. O jumento. E esse jumento que ele quer, escute bem, eu já estudei essa palavra aldeia no grego. Essa aldeia que ficava nas regiões de Betânia, tinham muitos jumentos livres, soltos, e até outros tantos presos. Era muito comum encontrar jumento nessa aldeia.
Só que o jumento que Jesus quer, ele dá 3 informações sobre ele. 3. Ele diz, primeiro, que o jumento está na aldeia, diga aldeia. Segundo, ele diz que o jumento está preso, diga preso. Terceiro, ele diz que o jumento é 0 quilômetro, diga 0 quilômetro. Olhe para mim aqui, não anda. Olhe para mim aqui. Se para escolher um jumento, Jesus dá 3 informações, ele não quer qualquer jumento, ele quer este jumento. Transfira isso para a nossa chamada. Vocês acham que quando Jesus chamou, ele chamou porque você não tinha o que fazer? Ou você estava perdido? Ou Jesus te chamou para tampar buraco? Não. A nossa chamada não foi algo programado em 1 minuto. Deus planejou de uma forma tão singular. Aleluia. Se para escolher um jumento, ele dá 3 características sobre o jumento, imagine quando ele te escolheu, quando ele me escolheu, quando ele nos escolheu. Então, de forma pausada, te alegra essa noite, porque a tua escolha veio através de planos, minúcias. Começou lá em cima no céu. Os anjos ouviram, aleluia. Começou lá na eternidade que nós não conhecemos. Então eu quero que você entenda que esses detalhes da escolha em relação ao jumento recai sobre os detalhes da nossa escolha. Olhe para mim, eu nunca vi Jesus chamar alguém sem detalhes, sem minúcias, porque no critério da chamada, Deus é um Deus de detalhes. Sabe, só me ouça. Sabe o que eu pensei hoje à tarde? Vocês acham que o Ananias lá de Atos 9, que era pastor da igreja em Damasco, não sabia onde Judas morava? Claro que sabia, porque Judas era membro da igreja que ele era pastor. O senhor conhece o endereço de alguns crentes. Não era mais, olhe para mim, entenda, não era mais prático Deus dizer assim: Ananias, vai na casa de Judas que ele está lá. Não era mais fácil? Mas quando se fala em chamada, Deus dá detalhes. Deus diz assim: Ananias, vai à rua chamada direita. Aleluia. Oh, eu estou sentindo graça. Oh, eu estou, sabe, e não tô, por que Deus envolve detalhes na nossa chamada? Para diminuir todas as dúvidas, para diluir as dúvidas, para acabar com elas, para que você entenda que realmente foi Deus quem te chamou. Ei, tu não está entendendo? Eu explico melhor. Ele dá detalhes sobre a nossa escolha, para que você nunca esqueça quem te chamou, para que te chamou. Dá para você entender que eu estou falando? Então eu quero que você bata no seu peito de uma forma forte essa noite e diga: eu estou aqui porque Deus envolveu detalhes na minha escolha. Fui uma escolha acertada de Deus. Opa, eu vou falar novamente. Você é uma escolha acertada de Deus. Então tire da tua mente. É por isso que você não precisa imitar ninguém. Vou falar agora. Isso está me zangando no Brasil. Eu fui coordenador de jovens, fui pastor de igreja. A minha primeira igreja, eu saí de Pindamonhangaba na década de 80, 88. A minha primeira igreja tinha 7 crentes, 7. E no dia da minha posse morreu um. Aí o pastor presidente disse: o Carvalho já chegou matando os crentes lá. Eita!
Não foi fácil essa época. Mas eu sempre tive os pastores de Napoleão, Gilvan, Gilmar, os antigos, sempre servi. Mas cada um tem que ter a sua identidade. Esse negócio de imitar fulano está errado. Você tem que ser você. Eu andei com esses homens, dei água para esses homens. Eu limpava os sapatos desses homens. Não tinha problema nenhum em fazer isso. Minha mão não caiu. Mas eu tenho a minha identidade. Porque quem foi lá na aldeia me buscar foi Deus. E quando Deus foi me buscar, os discípulos não erraram. Tu está entendendo? Quando Deus te chamou, Ele não errou. Ah, Ele queria... Não, Ele não queria fulano. Ele queria era você mesmo. Eita! Ora surra mandará. Quem está sentindo algo do céu aí? Dá para se manifestar? Dá para dar um glória a Deus aí? Que eita! É Deus! Diga comigo, lei da escolha. Mas tem uma outra lei aqui. Eu falei 5 minutos, espera aí. Olha, se tu não deres glória a Deus nessa, tem uma outra lei aqui, ó. Escute, está no versículo 29. Diz assim, ó. Não, está no versículo 31, perdão. Diga comigo, se alguém vos perguntar, por que o soltais? Para mim. Isso tudo, eu sou pedagogo, então o pedagogo gosta assim, para mim, olha para mim. Qual é a lei missionária que nós temos aí? Lei da oposição. Cadê a lei, pastor? Escute. Jesus manda 2, sim ou não? Só me ouça. Ele quer o jumento, mas ele não vai na aldeia. Ele manda 2 dos seus discípulos. Por que ele manda 2? Para estabelecer uma sublei que nós temos no texto. Qual é a sublei? É a lei da hierarquia. A lei da hierarquia. Por exemplo, Jesus quer, mas ele manda buscar. Ele não vai. Deu para entender? Quer um exemplo nessa lei aí, nessa sublei do texto? Quer um exemplo? Paulo. Quem pregou para Paulo? Foi o próprio Deus. Quem salvou Paulo? O próprio Deus, sim ou não? Mas na hora para chamar Paulo para o ministério, não foi Deus. Foi homem. Para que Paulo começasse a perceber que tem gente maior do que ele, que ele teria líderes. Deu para entender o que eu estou falando? Por que Paulo... Olha aqui para mim, olha aqui. Por que Deus não revelou logo tudo lá no caminho de Damasco para Paulo? Porque Paulo ficaria insuportável. E ele já defendia a 2 de Corinto. Ele só escreveu para defender o seu apostolado. Agora imagine se o próprio Deus revelasse. Deus salva-o, mas para chamar para a obra, Deus vai usar homens. Então fica no teu lugar, viu, meu irmão? Porque na hora que chegar a hora de Deus, melhor dizendo, na sua vida, Deus vai mandar te buscar. Ei, se tu não entender isso, eu vou aí. Se Davi estivesse se mostrando lá na sala, ele nem seria rei. Mas quando nós estamos desprendidos de qualquer coisa, Deus manda nos buscar aonde nós estivermos. Agora escute. Olhe para mim, estou terminando. 3 minutos. Qual é a lei aí? Lei da oposição. Escute. Jesus diz 3 informações sobre o jumento, sim ou não? Está preso, tal. Ele manda os discípulos, mas antes dos discípulos irem desamarrar o jumento, Jesus disse assim: ei, psiu, não será fácil. O jumento tem dono. E se alguém vos perguntar, deu para entender ou não? Só que Jesus avisa-os antes. Eles não seriam pegos de surpresa. Deu para entender o texto ou não? Então olhe para mim aqui. Se tu estás fazendo algo para Deus e estás sendo perseguido, e tu estás dizendo: eu não sabia que era assim, não foi Deus que te chamou.
Você pegou o óleo e jogou na tua cabeça e se consagrou. O poeta dizia: toda unanimidade é burra. Se todo mundo só te aplaude, cuidado. Se todo mundo só te elogia, cuidado. Uma das características da nossa chamada são as oposições. E sem elas nós não crescemos. Sem elas a gente não ora mais. Com elas, na verdade, nós oramos mais. Eu vou dizer algo aqui que, se tu entender, eu vou embora feliz. Quanto mais se levantam contra o teu ministério, ou a chamada que tu tens de Deus, te alegra, que é a confirmação que Ele realmente mandou você desamarrar o jumento. Se ninguém questiona a tua chamada, com barba de molho, não é isso que diz? Esse negócio que todo mundo gosta de mim, isso é mentira, irmão. Eu não me iludo, não. Eu sei quem gosta. E tem um detalhe: eu sou o tipo da pessoa que quem ama, ama. E quem não gosta, não gosta. Eu não sei ficar nem aí. Então, os poucos que eu tenho, os poucos, e vale a pena traduzir a palavra amigo. A palavra amigo, ela vem do latim, que é amicus, US, amicus. E a tradução de amicus significa guardador da alma do outro. Então, quando tu diz que é amigo de alguém, tu está dizendo: eu estou aqui para guardar a tua alma e tu vai guardar a minha alma. Porque amigo não fala de amigo, amigo não questiona amigo, amigo ajuda amigo, amigo levanta amigo, amigo torce por amigo. Eita, estou sentindo graça. Então, os poucos amigos que eu tenho, eles são fiéis, porque gostam de mim do jeito que eu sou, com a minha brabeza, com a minha chatice. Eu sou talvez um dos homens mais chatos que existe nesse Brasil, mas eu sou gente boa. Sou gente boa ou não sou, Natan? Aí, Donizete, tu que me conhece há anos, sou gente boa. O meu único problema é que eu já fico pressionando o pastor para pregar. Sabe por quê? Porque eu gosto da Bíblia. A Bíblia vai mudando, a Bíblia vai quebrando. Você vai sair daqui essa noite dizendo: Deus me chamou. E quanto mais me perseguem, é porque eu estou recebendo o envio dele para fazer algo. Então tu não pode ficar triste. É injusto. Eu pregando ontem, Imperatriz, à noite, é injusto. Eu preguei sobre peso. É injusto nós falarmos para Deus que nós não estamos dando conta mais de carregar. Posso ensinar isso aqui e terminar? Quando você diz: Deus, não suporto mais, você está chamando Deus de burro. Porque Deus nunca dará um peso a você que você não possa carregá-lo. Aleluia. Ai, Andorias. Nunca mais abra sua boca para dizer isso. Nunca mais pronuncie isso. Porque ao pronunciar, você está dizendo que Deus não te entende, que Deus não sabe do teu limite. Olha, vou dar um exemplo do jumento. O jumento, o dono do jumento não dá um peso que ele não possa carregar. Ele dá sempre o peso compatível à força do jumento. Se o dono do jumento tem, olha, se o dono do jumento tem esse cuidado, imagine o teu Deus que te conhece. Opa! Pega na mão do teu irmão, aí eu já estou terminando, e diga: o peso é conforme a tua força. Diga para ele: é compatível a tua força. Não é mais e nem menos, não é mais e nem menos, não é mais e nem menos, não é mais e nem... Eita, estou sentindo graça. Se ele deu, tu vai dar conta para carregar. E quanto mais nos perseguem, mais a gente cresce. Irmão, Jesus está dizendo para você que os donos vão se levantar, mas a senha é: o Senhor precisa dele. Então eu quero terminar chegando à conclusão. Não fica triste porque alguém zomba do teu ministério, porque zombam do meu.
Não fica triste porque alguém critica, porque eu sou campeão também nisso já. Só que hoje eu estou tão leve, Quanto mais falam mal do Carvalho Júnior, mais eu estou pregando. Mais a porta está abrindo, Deus está abrindo as portas. Mais a academia está crescendo. Opa, deu para entender? Então essa é a lei da oposição. Se levantam porque Deus te enviou. Te perseguem porque tu estás fazendo. Falam mal de ti porque tu estás fazendo. Criticam, eu vou ficar aqui até amanhã, porque eu vou dormir aqui mesmo nessa cidade. Se levantam é porque tu estás fazendo. Se os donos estão falando é porque os jumentos estão sendo desamarrados para a glória de Deus. Aleluia! Por isso que vocês têm que continuar. Quero adorar. Quem quer adorar comigo? Minha alma quer adorar. Quem quer adorar comigo aí? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Quem quer adorar comigo aí? Fecha os olhos. Abaixe sua cabeça. Em reverência à santidade de Deus. E adore a Ele um pouco. Adore a Ele, que quanto mais você adora, mais Ele se manifesta. Assim diz o Senhor nesse final de congresso. Quanto mais zombam de você, mais você faz. E tem um detalhe. E tem um detalhe que eu quero deixar aqui. Nunca nivele-se a Eliabe. Nunca bata a boca com ninguém. Nunca questione. E outra coisa, sabe qual é o nosso grande erro? Eu vou terminar. É que a gente espera de Eliabe o que ele não pode dar. Não nivele Eliabe no nível que você tem. Sabe por que você briga na sua casa? Porque tu quer fazer desse teu parente, que ele exigir dele o que Deus exige de você. Mas Deus exige só de você. Sabe por que você está sofrendo aí, está com probleminha? Porque tu quer que todo mundo pense igual a você. Não é assim. Deus vai cobrar de você que tem unção. Porque o Eliabe é carnal, é humano. Mas Davi é o espiritual, é ungido. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Posso falar na terceira lei e terminar em 1 minuto, sim ou não? Amém? A terceira lei desse texto missionário. Diga comigo, lei da escolha. Não, melhora. Lei da escolha. Lei da oposição. Terceira lei, lei da necessidade. Está no versículo 31, 34. Quando Jesus disse assim: quando vocês estiverem desamarrando e os donos falarem, diga comigo, o Senhor precisa dele. 1 minuto. Olhe para mim, olha aqui para minha tipóia, aqui, ó. Aqui, ó. Esse versículo me incomoda muito. Esse aqui e esse que está nesse banner aí, ó. Já eu entro nele. Isso me incomoda muito. Olha aqui. Quando eu leio essa expressão, o Senhor precisa dele, eu fico tão incomodado porque olhando para mim, ponto, para o meu interior, tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente que prega, que tem mais intimidade, que tem mais graça, mais conhecimento. Mas quando eu leio essa expressão, eu me conforto, porque o Senhor precisa de mim. Tem gente melhor do que você. Você tem essa ideia também ou não? Você consegue ter essa ideia ou não? Só que foi você que Deus escolheu. Outros poderiam estar sentados aqui, sim ou não? Mas podemos questionar a escolha de Deus? Deus justifica as suas escolhas? Deus dá satisfação a quem Ele ou os que querem dos seus escolhidos? Não. O que nós precisamos é honrar
guardar, proteger isto que Deus tem nos dado do céu. Tem gente melhor que poderia estar aqui, mas te alegra essa noite. O Senhor precisa de você. É você. É você. Eu vou ficar falando até você entender. É você. Oh, yes. Pastor, mas eu sou tão falho. Mas é você. Pastor, mas eu tenho tantos problemas. Mas é você. Pastor, mas eu sou tímido. O Timóteo também era. É você. Pastor, mas eu não sei falar. Moisés não sabia. Mas é você. Pastor, eu não sei formar líderes como Josué. Mas é você. Deu para entender o que eu estou falando? Então eu quero que você brade aqui. Eu quero que você levante a mão e reaja. E dê o teu maior glória a Deus, se tu podes esta noite aqui. Opa! No meu sermão tem esse versículo. Lá em Mateus 8, que é o Evangelho Sinótico. Agora, 1 minuto, eu já fechei a Bíblia. Meio segundo. A lei da necessidade envolve esse versículo. Quem consegue ler esse versículo? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Leia comigo, vai. Pode melhorar. 1, 2, 3. Rogai. Agora esqueça o bano e olhe para mim aqui. Eu fui criado em escola dominical, culto de obreiros, e hoje eu trabalho nisso. Esse versículo, qual é a ênfase quando a gente lê esse versículo? Não é seara? Seara, trabalhadores, ceifeiros. Estou mentindo aqui, irmão? Quando você ouve acerca desse versículo no púlpito, quando alguém prega no púlpito esse versículo, qual é a ênfase? Trabalhadores. Irmão, que Deus levante. Esqueça tudo isso. Esse versículo não quer falar sobre isso. Olha ali, o verbo rogar é uma oração. Então a ideia desse versículo não é a seara, mas é o dono da seara. Deus não te chamou para ir para a seara. Deus te chamou para ficar com o dono da seara, com o dono da seara. Sabe qual é o problema desse versículo? Que nós achamos que tudo é seara. Não é. Primeiro é o dono. Eu termino e se você entender, tu vai me deixar feliz. Esse versículo convida você a ter intimidade com o dono da seara primeiro. Eita, senti uma coisa gostosa agora. Esse versículo te convida a ter intimidade com o dono. Esquece a seara, esquece o microfone, esquece fama, esquece pregar, esquece agenda, esquece gideões. Tenha intimidade com o dono da seara primeiro. Eita, meu Deus, eu estou sentindo muita graça. Olha aqui para mim. Escuta aí, abaixa esse trenzinho aí para eu explicar melhor. A gente acorda de manhã, eu estou fazendo uma pós-graduação, termino em dezembro, então minha vida é louca. Então a gente acorda às 7 horas da manhã e dá um bom dia para Jesus. O senhor aí, que os pastores de igreja, a maioria é assim. Aí à noite, boa noite. Quanto tempo a gente ficou com o dono da seara? Nem 1 minuto. Mas quantas horas a seara tomou de nós? O dia todo. E se vocês entenderem, eu vou jantar feliz. Ó, quanto mais eu tiver com o dono da seara, todos os problemas que aparecerão na seara serão resolvidos aqui, sem precisar que eu coloque a mão. Porque Deus está mandando eu dizer aos senhores e às senhoras: sabe por que tu entrou nesse problema? Ele não era para você. O carioca diz: tu entraste de gaiato. Sabe por que tu colocou a mão nesse problema? Porque tu não orou. Tu não ficou com o dono da seara primeiro. E agora
tu não sabe como sair dele. Quem tem ouvidos me ouçam. É necessário ficarmos com o dono antes de tomarmos qualquer atitude na nossa vida. Porque tu estás cansado resolvendo coisas que não era para você resolver. Quem tem ouvidos me ouçam. A gente só tem esse discernimento se nós ficarmos com o dono. Com o dono. Com o dono. Com o dono. Quem recebe essa palavra? Quem disse que o Senhor tem que resolver todos os problemas? Quem disse isso? É igual o irmão, ora por mim, pastor. Eu digo, não, vai orar você, meu irmão. Que história é essa do irmão me convidar para eu acordar de madrugada para orar por ele e ele roncar a noite toda? Nunca eu faço isso. Vai orar você. Só que tem alguém que vai me ouvir aqui, esse pastor é muito ruim. Então acorda você para orar por ele. Fala para mim, tu acha justo isso? Camarada, pastor jejua por mim. Eu digo, vai jejuar você, meu irmão. Eu sou um diabético, eu tenho uma pressão 23/19 e eu vou ficar jejuando para os camaradas ficar comendo, ficar com a barriga desse tamanho. Cemitério de galinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? O evangelho é prático. Vamos orar uns pelos, mas nada de jogar aí, meu amigo. Esse negócio de ser muito bonzinho, a gente acaba absorvendo o problema dos outros, aí daqui a 10, 12 anos está doente, cansado, poderia estar vivendo muito mais. E vou dizer uma coisa, estou lhe vendo agora, posso falar? E tem aqueles que a gente ajuda, tira da sarjeta, depois vão embora e deixa a gente com a mão na boca assim, ó. Sugaram o pastor, sugaram a mulher dele, comeram da comida dele, cresceram, aí vão para outra igreja, porque dizem assim, é porque lá a elite é melhor. Eu tenho uma birra desses crentes, que só sugam a gente, mas eles não estão aqui, eles vivem lá em, não, fala lá a tua cidade, Natan. Guaratinguetá. Eita, dá para dar glória a Deus? Levanta, vamos orar, acabou o tempo. Diga comigo, lei da escolha, lei da oposição. Diga bem forte, lei da necessidade. Quem acredita em profecia de olho aberto aqui, levante a mão. Fica com a sua mão levantada há pelo menos 14 horas aí, porque essa está doendo e eu consigo levantar. Olha aqui para mim. O texto diz que acharam o jumento como Jesus mandou, sim ou não? Trouxeram para Jesus, sim ou não? O texto diz que cobriram o jumento, sim ou não? Porque o jumento não pode aparecer, tem que aparecer Jesus primeiro. Deu para entender ou não? E a Bíblia diz, indo eles, diga comigo, indo eles. Diga bem forte, indo eles e chegando eles. Não entenderam? Indo eles e chegando eles. Quando Jesus estiver na tua vida como está, você não será um obreiro ou um crente parado. E eu vou profetizar agora, vou entrar no mundo espiritual. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que não vai. Parece que tua família não vai, parece que teu ministério não vai. Tudo aquilo que está acorrentado, amarrado, em nome de Jesus, a partir desta noite vai desamarrar e vai quebrar.